Nós lemos em Tiago 5,16: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Que importância tem essa confissão? Eu devo me confessar a outra pessoa, a um sacerdote ou pastor? Será que eu não posso me confessar diretamente a Deus? É comum que entre os evangélicos essa questão seja um tabu. Mesmo que a confissão tenha sido defendida por reformadores como Martinho Lutero e Martin Bucer, mas já há bastante tempo existe um movimento que procura mudar isso. Um movimento de formação espiritual ligado a pessoas como Dallas Willard, e Richard Foster e diversos outros tem caminhado justamente nessa direção, de ver a confissão ao nosso irmão como uma disciplina espiritual, como uma terapia na nossa santificação. E eu acho que esse é um avanço muito importante. Eu acredito que as igrejas evangélicas seriam um lugar muito diferente se esse hábito fosse mais frequente e exercido por pessoas maduras. Nós podemos e devemos confessar diretamente os nossos pecados a Deus, sim, sabendo que Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando nós confessamos nossos pecados diretamente a Deus, Ele está lá no céu escutando o nosso pedido de perdão. Então, no Pai Nosso, nós pedimos o nosso perdão diretamente a Deus por nossas dívidas. Mas, assim como nós pedimos a intercessão dos nossos irmãos para outras causas e vemos o resultado disso em nossas vidas, nós devemos também pedir a oração dos nossos irmãos, sua intercessão em razão dos nossos pecados. A Bíblia ensina tanto a confessar os nossos pecados quanto a orar pelos pecados alheios. Essa confissão é uma necessidade humana, porque os nossos pecados muitas vezes nos sobrecarregam. Falando sobre como a sanidade mental de muitos líderes foi salva pela confissão, Dallas Willard disse: um dos maiores fardos que os líderes têm que suportar na igreja é eles não poderem se confessar. É importante saber uma coisa: o pecado enfraquece a nossa fé. É muito comum conversar com pessoas que pecaram e não têm força sequer para pedir perdão a Deus. A vergonha trava essas pessoas. E, além disso, às vezes as pessoas têm uma percepção errada dos seus próprios pecados e precisam de alguém de fora que lhes ajude a ver melhor a sua própria condição. Com a ajuda dessa outra pessoa, o que está mais forte, nesse momento, ajuda o mais fraco a subir, a ter fé. E então, esse que é mais forte se torna naquele momento como que a face de Deus, naquele momento declarando o perdão. Lutero fala da importância desse lado humano na confissão dos nossos pecados, em termos alguém que naquele momento nos assegure, através do nome de Jesus, que nós fomos perdoados. Naquele momento, aquela pessoa manifesta o amor de Deus por nós. Pois bem, seguindo a percepção de Lutero, o livro de oração comum da Igreja Anglicana, na sua edição mais importante, de 1662, ensina que os presbíteros, além de absolverem as pessoas na confissão comunitária, devem absolver também as pessoas que vêm individualmente carregadas por seus pecados. Isso com base no fato de que Cristo concedeu aos apóstolos autoridade para perdoar pecados, como nós lemos lá em João 20, 23. E os ministros do Evangelho continuam essa missão. Pois bem, Cristo age aqui como cabeça do seu corpo, através do seu corpo, desempenhando a sua missão. É como uma grande organização, uma grande nação. Imagine que eu cometa um grande crime contra uma organização, contra uma nação, e quando eu cometo esse crime, eu cometo um crime que ofende a toda aquela organização, a todo aquele corpo. Prejudica a todas aquelas pessoas. Se eu cometi um crime contra uma grande organização ou contra uma grande nação, eu serei perdoado se o líder, representando todo o corpo, me perdoa naquele momento. Mas eu não preciso me encontrar diretamente com o líder para que isso aconteça. Ele pode vir a mim na figura de um representante, de alguém com autoridade delegada. Isso acontece frequentemente. Então, quando aquela pessoa que recebeu a autoridade delegada vem a mim e diz que eu fui perdoado, é como se o líder me tivesse perdoado. Aquela pessoa age em nome do líder, em nome do cabeça. É assim que nós, como ministros do Evangelho, agimos em nome de Cristo, perdoando outras pessoas na autoridade que Ele concedeu. É Cristo quem perdoa naquele momento. É natural que Cristo tenha feito isso
inicialmente com os apóstolos, ele que disse a eles: quem vos ouve, a mim me ouve, quem vos rejeita, a mim me rejeita. Pois bem, os apóstolos, eles desempenham essa função, uma função claramente apostólica, e que é de perdoar os pecados, de serem aqueles que recebem e acolhem as pessoas de volta na comunhão com Deus. Então, reconhecer a importância da confissão é reconhecer que nós somos seres humanos. Deus não quer que nós suportemos os nossos fardos e pecados sozinhos, contando só com Ele. Por amor a nós, Ele, que é o médico divino, coloca enfermeiros ao nosso redor, que nos ajudam a enfrentar as feridas que os pecados provocam na nossa alma. E conosco suportam o sofrimento e a lágrima até que sejamos inteiramente curados por Deus. A disciplina da confissão ajuda a igreja a não ser um lugar de julgamento e de condenação, mas sim um reino de graça e de perdão.